Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de gravação na poderosa palavra do Senhor. Hoje, 23 de outubro, estamos aqui gravando pela manhã, são 10 horas, e o dia de número 143, onde iremos ler no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulos 10, 11 e 12, e depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 1 ao 16, tudo bem? Leitura sempre feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. A versão da minha Bíblia é revista e corrigida, e eu não trago aqui comentários dos textos lidos, lendo apenas a letra pura da lei, tudo bem? Em breve nós começaremos com oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e que ele abençoe esses minutos diante da sua poderosa palavra. Aguardem e agradeço mais uma vez as orações e o apoio para que possamos terminar a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano, em 365 dias, onde 143 dias já foram cumpridos. Muito obrigado a todos. Vamos já começar. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer aqui, meu Pai, por esta oportunidade, este momento de estar diante da Tua Palavra, onde nós iremos ler, meu Pai, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Obrigado por mais um dia, Senhor, por estarmos aqui perseverando. Já são 143 dias lendo a Tua Palavra e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, repreende toda interrupção humana ou espiritual e que Teu nome seja engrandecido, Senhor, através da nossa vida. Que possamos dar bons testemunhos como cristãos, que possamos praticar a palavra que nós estamos lendo e que possamos, Senhor, sempre vigiar para não pecar constantemente contra Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa esta leitura. Dá, Senhor, uma leitura cheia de sabedoria e nos enche da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Segundo livro de Reis, capítulo 10, tem como subtítulo Jeú extermina a casa de Acabe. Versículo fala: E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faz o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a este tempo vinde a mim a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes,
até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho, em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos ao saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Versículo 15. Tem como subtítulo: Jeú encontra a Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembléia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até ao dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria,
e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Vamos agora para capítulo 11. Tem como subtítulo: Atalia manda matar a família real, Joás escapa e é ungido rei. Versículo 1 fala: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: Esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. E outra 1/3 estará à porta sul, e a outra 1/3 à porta detrás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenaram o sacerdote Joiada, tomando cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho. E o fizeram rei e o ungiram e bateram as mãos e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia à espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Vamos agora para o último capítulo, capítulo 12, tem como subtítulo: Joás manda reparar o templo. Versículo 1 fala: No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia,
tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, glória a Deus, capítulos 10, 11 e 12 do livro de 2 Reis. Leitura aqui concluída. Vamos agora para o Novo Testamento, onde estamos lendo o livro de Lucas, começando hoje o capítulo 6, certo? Do versículo 1 ao versículo 16. Tem como subtítulo: Jesus é Senhor do sábado. Capítulo 6, versículo 1 fala: E aconteceu que, num sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e os comeu,
e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Glória a Deus. Somente aqui até o versículo 16, para nós cumprirmos o plano de leitura corretamente. Vamos orar. Pai, te agradecemos por mais um momento de leitura diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido para que possamos terminar este projeto. Tem misericórdia, meu Senhor, da nossa vida, dá um dia de livramento, de paz, e nos guarda de todo o mal. Eu te oro, meu Senhor, e te agradeço. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pegando aqui o nosso plano de leitura, vamos aqui marcar dia de número 143, segundo Reis, capítulos 10, 11 e 12, certo? Depois, Lucas, capítulo 6, versículo 1 ao 16. Tudo bem? Hoje, 23 de 10 de 2025. Graças a Deus. Agradeço a todos a oportunidade e mais uma vez estar aqui conosco neste projeto, nessa batalha. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Tenham a todos um bom dia, um dia de livramento, paz. Participem dos trabalhos da sua congregação. E amanhã estaremos aqui, se Deus permitir. Até mais.